DNA Kizomba. O bailarino Avelino Chantre é o convidado do DNA Kizomba. Olá Carlos, obrigado pelo convite. Desde já agradecer à equipa, Selma Garrido, e a esta iniciativa ou este trabalho de, registro da Kizomba, e deixar já agora o meu contentamento ou exprimir a minha alegria por haver alguém a fazer este tipo de trabalho que já há muito tempo já devia ter sido feito. E pronto, obrigado pelo convite. Muitos não devem saber onde é que nasceu o Avelino Chantre. O Avelino Chantre nasceu em Cabo Verde, na ilha de São Vicente. E com que idade começaste a dançar? Comecei a dançar em 88. Comecei a dançar através de um convite de uma companhia que na altura estava a fazer um trabalho de investigação e recuperação de formas tradicionais cabo-verdianas que depois se estendeu-se para a África, começando pela Guiné, Senegal. E essa paixão pela dança, Avelino, como é que surge na tua vida? Acho que desde que me lembro do meu nome já dançava. E pronto, comecei desde puto, pequeno, criança, andava sempre com a minha mãe, os meus avós, que já dançavam na altura, ou seja, vindo da África toda a gente. Em Cabo Verde valorizam muito a cultura e tens conhecimento dos diferentes géneros musicais que existem em Cabo Verde. Podes enumerar alguns deles? Em termos musical ou dança mesmo? Tanto faz, já agora em termos de dança e em termos de música. Música e dança, fala-se muito da morna, coladeira, funaná, mas para além desses géneros mais conhecidos, há muito mais do género tipo tabanca, batuque. Há outros géneros que são tidos como danças tradicionais, mas no fundo foram importadas ou adotadas das cortes europeias. Por exemplo, a mazurca, contradança, chotice, landum, algumas formas que vieram mais do tempo colonial, ou seja, acabou-se por adotar essas danças como tradicionais, mas não são. E desses géneros tradicionais de que falaste, em qual deles é que te especializaste? Acabamos por especializar em um bocadinho de tudo, desde o funaná, coladeira, morna, porque essa companhia viajava pelas ilhas todas até sair de Cabo Verde para a África continental. E a ideia era passar pelas ilhas e recuperar algumas formas, ou todas que pudéssemos, tipo a mazurca, por exemplo, o funaná e o batuque. Houve uma altura em Cabo Verde quase que já não se dançava funaná nem batuque. E daí houve esse trabalho de recuperação da dança e não só. Também houve alguns músicos que fizeram esse trabalho também de recuperação a nível musical. O Orlando Pantera, que pôs o batuque. Relativamente à Kizomba e o Semba, em Cabo Verde, já dançavas esses dois géneros musicais? Kizomba sim, mas em Cabo Verde dançava como passada. E no meio dessa... Ainda te lembras quando é que começaste a ouvir falar nessa expressão passada? Bem, acho que praticamente desde que eu nasci. Ou mais tarde, tipo aos 8, 9 anos. Nessa companhia onde eu integrei-me pela primeira vez, já se falava muito da passada, mas para nós era tipo um recreio. Depois do batuque, do funaná, colar São João, mornas, coladeiras, etc. No recreio ou no meio das festas, bailaricos ou bailes, digamos assim, dançávamos passada. E era uma coisa já assim tão elaborada ou era apenas um, dois? Não era nada elaborado. Uma saída ou uma coisa de vez em quando, mas não, nada elaborado. 1, 2, 3, afasta junto ou de lado, mas nada como está agora. E a expressão Kizomba, quando começas a ouvir essa expressão, foi ainda em Cabo Verde ou quando chegaste a Portugal? Quando cheguei cá em Portugal. Pela primeira vez ouvi a palavra Kizomba aqui em Portugal. Em que ano saíste de Cabo Verde? Em 94. Comecei já com formação em Cabo Verde. Dança contemporânea, teatro em Cabo Verde. Através da Fórum Dança. Depois vim para Portugal, continuei a minha formação. Depois com a companhia Clara Andermatt, viajei pelo mundo todo, ou pelo mundo inteiro, ou vários países, em que aproveitei dessas viagens, continuei a minha formação, género Brasil, Nova Iorque,
pelo mundo. Pelo mundo, isso. Avelino, muitos não devem saber que tens uma veia musical. Queres falar um pouco sobre isso? Neste caso vou voltar outra vez a Cabo Verde. Como a maior parte das pessoas sabem, em Cabo Verde, como é que se diz? Como é que eu poderei dizer isso? Há muitos tipos de músicos por metro quadrado, nem? Toda a gente toca. Em toda a casa há uma guitarra. Todos tocam e cantam. E cantam, é isso mesmo. Muito rico o Cabo Verde nesse aspecto. Musicalmente, sim. Tipo, toda a casa ou todo o canto onde se vá, há sempre uma guitarra, um batuque ou qualquer coisa. Mas esta veia mesmo desenvolveu-se quando eu recebi outro convite de um músico que é o Mick Lima, que fazia parte dos primeiros grupos musicais lá de Cabo Verde, ou que eu me lembro. Alguém chama uma pessoa na apoiar. Então me canta sai oi, es flama batuco se namora. Ninguém te tenta zero, hey, alguém chama uma pessoa na apoiar. Então me canta sai oi, es flama batuco se namora. E esse Mick Lima criou como é que se diz? Um grupo musical de crianças. Na altura tinha pai aí 10 anos e fui o baterista desse grupo. E em que ele nos dava formação, ensinava, neste caso guitarra, percussão, tudo. E participávamos lá nos festivais musicais, tipo Baía das Gatas, Quebra-Canela, os festivais assim maiores de música, em que de vez em quando aparecia lá esse grupinho de crianças. Agora falando um pouco sobre a tua função de bailarino, também és coreógrafo. Sim, Qual sim, é a sim. função de um coreógrafo? O que é que faz, concretamente? O coreógrafo, como um poeta, ou um compositor, ou um arquiteto, digamos assim, cria, monta, é tipo criar como é que é dizer? Criar uma obra, escrever, neste caso, com a dança, compor, através de movimentos, linhas de movimento, o corpo, criar. E andaste algum tempo aqui em Portugal, nessa altura em que vieste para cá, a criar exatamente isso, com quem já falaste há pouco? Desde o princípio trabalhei como co-criador, não só como intérprete, mas como co-criador de muitos coreógrafos cá de Portugal, género Francisco Camacho, Paulo Ribeiro, mais uma vez, Clara Andermatt, José Lajinha, muitos deles, que entrei como co-criador, não só como intérprete, porque já tinha formação de composição coreográfica. Para além da composição, fiz também formação em técnica do movimento, estudo do movimento em si. Sonho é uma viagem. E a viagem é uma dança. Esta dança é aqui, agora, na tua. Portugal. Cabo Verde, Portugal. Em paz. Um estado diferente. Um estado, sim. E acabaste por fazer uma especialização em dança contemporânea. Contemporânea, sim. Fala-me sobre isso, como é que foi? Comecei em Cabo Verde, isso aí em 90. Tive o meu primeiro contacto com a dança contemporânea e a partir dali identifiquei-me muito, porque é uma expressão muito mais abrangente, mais livre, em que uma pessoa tem que ser um bocado versátil. E identifiquei muito porque acabo por fazer um bocadinho tudo na dança contemporânea. A dança contemporânea tem uma expressão mais livre, dá para... E chega até a ser teatral, musical, voz, etc. Como e quando é que decidiste começar a dar aulas? Em Cabo Verde, rapidamente, também assumi o papel, nesta companhia, assumi o papel também de criador. Nós acabávamos por coreografar e criar. E muito rapidamente também tivemos a necessidade de estender o trabalho da nossa companhia para escolas, por exemplo. Havia concurso, etc. Comecei lá a ensinar, ou ensinávamos sempre, crianças, etc. Mas a minha, como é que é dizer, a minha necessidade, ou a minha questão do ensinar nasceu de uma necessidade das pessoas, cá em Portugal, quererem aprender. Eu fui professor de danças latinas, trabalhei na ETSAI, chama-se ETSAI, antigamente era o Espaço Latino.
Eu recebi um convite deles, de formação de danças latinas e pronto. Depois as danças africanas sempre. Mais por uma necessidade das pessoas aprenderem, não por eu. Porque sempre quis ser coreógrafo, bailarino, etc., estar no palco. DNA Kizomba.